Qual foi, YouTube? Ó, guapo. Oi, Bu. Meu nome é Digi. E eu tô aqui para o primeiro vídeo do ano, que é do ano realmente. Bom, primeiramente, feliz ano novo, Bu. Espero que seu ano seja bom, seja bem, seja de prosperidade, saúde, amor, carinho e consideração e importância e tudo mais. Tudo de bom para você. Em relação a esse ano, o que eu posso começar dizendo é que eu antigamente, nos outros anos passados, eu tinha aquela ideia de que tipo, ano novo vai ser tudo novo, vai ser tudo começar do zero, vai ser tudo uma nova experiência, uma nova construção, uma nova idealização, uma nova realidade. E esse ano começou bem diferente do que costumava ser, segundo o que eu achava que era o ano novo, tá ligado? Esse ano ele começou com aquela sensação de que eu estava com uma coisa que já vinha do ano passado, tudo em relação a tudo, né? Eu estava com tudo que vinha do ano passado, só que a diferença que tinha entre a virada do ano e o que estava para começar, né? Se iniciar, que seria o ano novo, é que é como se fosse a manutenção daquilo que eu já tinha trazido do ano passado para cá. É como se tipo fosse aquela reavaliação de tudo aquilo que eu já tinha comigo, das experiências, das vivências, de tudo que eu trouxe dos outros anos até agora. É como se eu tivesse passado com tudo isso e tivesse tendo uma reflexão em cima de todas essas coisas, no sentido de tipo, do que eu devo manter, do que eu devo deixar de mão, do que eu tenho que melhorar, do que eu tenho que me empenhar para que dê certo, do que eu preciso deixar de mão, do que não vale mais a pena, do que é importante para mim, do que deixou de ser importante, do que vai se tornar importante. Então não é como se fosse aquele pensamento dos outros anos, que era tipo, vai ser tudo novo, tudo diferente, tudo exatamente novo para mim. Não, vai ser uma moderação, não uma moderação, vai ser uma reavaliação daquilo que eu trouxe comigo até agora, de toda a bagagem que eu tenho de vida em relação à experiência, a vivências e tudo mais. É isso que eu vou trazer para mim e pensar para ter aquele consentimento e aquela compreensão de que, será que eu devo continuar com isso? Será que isso aqui tá válido para mim ainda? Será que isso aqui tá valendo a pena? Será que isso aqui é o que eu quero? Será que isso aqui é o que tá valendo a pena eu estar perdendo meu tempo? Será que eu estou dedicando meu tempo certo a isso aqui? Será que eu preciso mudar isso aqui? Será que eu preciso agir de uma forma diferente ali? É isso que eu tenho para mim em relação ao ano novo. Então, pela primeira vez em muito tempo, eu acho que é a primeira vez em relação a tudo, eu tô tendo essa compreensão e essa diferença do que é o ano novo, tá ligado? E eu confesso que desde o dia primeiro, eu venho pensando em algumas coisas, venho refletindo sobre algumas coisas, venho botando em pautas algumas coisas comigo mesmo, para que eu possa perder um tempo pensando sobre, para entender, compreender e perceber se é isso que eu quero manter comigo nesse ano novo que está começando, se é isso que eu quero estar perdendo meu tempo, se é isso que eu quero estar gastando meu tempo, ou gastando meus pensamentos, ou ocupando meu tempo em relação a isso. Será que realmente é isso que eu quero para mim? É isso que eu quero que permaneça comigo? É isso que eu preciso administrar e repensar e agir de uma forma diferente em relação a isso, para manter isso? E eu tenho percebido muitas coisas, sabe? Uma das primeiras delas, que não aconteceu propriamente nesse ano novo, nem na transição do ano passado com o ano novo, mas em poucos dias antes, foi em relação a dinheiro, tá ligado? Eu não tô dizendo que eu não deveria ter emprestado, mas se eu tivesse pensado melhor, eu não teria emprestado a quantidade que eu emprestei e não estaria na situação que eu tô agora. Não é que eu não esteja sem dinheiro, mas tô com dinheiro limitado, tá ligado? Não tô reclamando de eu ter emprestado, porque realmente eu deveria ter emprestado, eu acho que eu sinto, mas talvez se eu tivesse parado para pensar um pouco, tivesse
não só visto o lado da outra pessoa, não tivesse só visto o lado de tentar resolver o problema da outra pessoa, e tivesse percebido um pouco do meu lado, do que como eu iria lidar em relação a se eu tivesse emprestado dinheiro a essa pessoa, como é que eu ia ficar em relação a dinheiro, como é que eu ia segurar as coisas até eu poder receber de novo. Eu não teria emprestado a quantidade que eu não teria emprestado a quantidade que eu emprestei. Não estou dizendo que eu não deveria ter emprestado, como eu disse a você antes, porque eu acho que eu deveria ter emprestado. Eu só não deveria ter ido tanto com aquela sede de resolver o problema dos outros e me deixar em segundo lugar. Eu acho que o ponto principal e o motivo de eu estar falando isso com você é essa questão, que é algo que eu preciso focar nesse ano de 2026, que é essa questão do pensar em mim, me colocar em primeiro, me colocar como o principal, ter toda a atenção voltada para mim e não como eu costumava agir antes. Era algo que me incomodava muito, não por eu não querer colocar outra pessoa como importante, mas por eu me anular e deixar de pensar em mim, me colocar como segunda ou terceira opção e focar unicamente no problema daquelas pessoas, em solucionar o problema daquelas pessoas, em ajudar aquelas pessoas. E muitas das vezes não estou querendo me sair como superior, como bonzinho, nada do tipo, porque eu não sou essa pessoa, não me vejo dessa forma. Mas muitas das vezes essas pessoas que não estavam nem se importando comigo, tá ligado? Elas só queriam resolver os problemas delas e em 99% das vezes os problemas que elas estavam passando não era por conta de mim, não era por alguma coisa que eu deixei de fazer para elas, eram por consequência das atitudes delas. E era isso que eu não conseguia compreender na relação de tipo, a pessoa tá passando por aquilo ali, eu preciso ajudar ela de todas as formas, não importa a forma como foi que ela chegou ali, eu só preciso ajudar ela e pronto, independente do que venha acontecer comigo. E é isso que eu compreendo agora que tá errado, tá ligado? Que é essa questão de tipo, não é porque a pessoa tá passando por aquilo ali que eu tenho a obrigação de resolver o problema dela, que eu tenho que me eu não sei se a palavra certa é abstenir. Se não tiver certo, foi mal, tá? Eu não tenho que me diminuir, eu tenho que me esquecer, eu tenho que deixar de fazer por mim para tentar resolver o problema daquela pessoa que foi por conta das atitudes delas que causou esse problema para ela. Então é isso que eu tô compreendendo agora. Eu não tô me sentindo, na real, eu tô me sentindo um pouco idiota, mas não é 100% da questão. Mas eu acho que é apenas idiota no sentido de tipo, de precisar parar para pensar sobre e achar uma forma diferente para poder lidar com isso e saber como agir nessas situações. E é algo que hoje são dia 3 de 1 de 2026, eu esqueci de dizer a data, foi mal. São 6h47 da noite e eu acho que dentro desses 3 dias, essa virada de ano, até o momento que eu me encontro agora, foi algo que eu pensei muito em relação a isso e compreendi que tipo, eu tenho que me colocar em primeiro. Eu tenho que parar de querer ajudar todo mundo, eu tenho que parar de querer solucionar os problemas de todo mundo, eu tenho que parar de querer focar só na solução dos problemas das pessoas, em vez de refletir sobre o que foi que levou aquelas pessoas a ter aqueles problemas. E principalmente refletir sobre se aquela pessoa iria fazer o mesmo por mim. Porque quando eu paro para pensar em relação, não falando especificamente de uma coisa, mas falando em relação a tudo dessa questão que envolve dinheiro e emprestar dinheiro, é algo que 80% das pessoas das quais eu emprestei dinheiro, essas pessoas não fariam o mesmo por mim. Eu não tô querendo sair como bonzinho novamente, não tô querendo ser a melhor pessoa do mundo, porque eu sei que eu não sou, mas eu tô falando de uma coisa que é real. Parando para pensar agora, com a compreensão que eu tenho, com a situação que eu me encontro agora, parando para pensar nas pessoas que eu emprestei dinheiro, das quais eu ajudei, e parando para pensar e me questionar se as pessoas fariam o mesmo por mim, 80% delas não fariam. Então eu acho que é isso que eu tenho que mudar.
Eu não tô arrependido de ter emprestado dinheiro, porque foi uma coisa que partiu de mim. Naquele momento eu achei que era o certo a fazer, então eu fiz. Não tô dizendo que vou me arrepender em relação a isso, mas é algo que eu sei que eu preciso agir diferente, que eu compreendo que eu preciso agir diferente e eu vou agir diferente. Eu vou me colocar em primeiro lugar, eu vou me preocupar comigo primeiramente, eu vou focar em mim, não vou querer solucionar os problemas de todo mundo, porque todo mundo não vai querer solucionar meus problemas. E essa é a realidade que eu tenho agora e foi assim desde sempre. Então é isso que eu tenho que focar. Vou focar em mim, vou fazer com que as coisas sejam sobre mim e vou colocar as pessoas em segundo lugar. Não por achar que eu sou melhor que elas ou por qualquer outra questão que possa vir aparecer, mas simplesmente porque eu acho que eu preciso me colocar em primeiro para ter o controle da minha vida, para conseguir administrar a minha vida, para saber o que eu quero da minha vida, para saber o que eu busco da minha vida e o que eu quero realizar na minha vida e o que eu quero ter na minha vida. Então é isso. Uma das coisas que eu preciso fazer é isso, me colocar em primeiro. Outra coisa que eu preciso fazer também é parar de achar que eu preciso ter todo mundo em volta de mim, tá ligado? Que eu preciso estar sempre me buscando, eu preciso estar sempre ali, eu preciso estar sempre presente, eu preciso estar sempre falando, eu preciso estar sempre me fazendo presente para aquelas pessoas, para que aquilo ali possa existir, tá ligado? Para que aquilo ali seja construído e possa continuar sendo construído. É isso que eu preciso fazer. Eu acho que quando uma coisa é natural, quando a coisa é feita para dar certo, eu não preciso estar me autoafirmando toda hora, me fazendo presente toda hora para aquela pessoa lembrar de mim. Não. Ela vai me buscar também. Ela vai se importar também. Ela vai querer estar comigo também. Ela vai querer... Como é que eu posso dizer? Ela vai querer me ter junto também, da mesma forma como eu quero ela. Então eu vou parar com isso de querer sempre tá fazendo com que as coisas deem certo. Parar de querer sempre estar presente para aquela pessoa, para que não corra o risco dela me esquecer e acabar com aquilo que eu acho que a gente está construindo. Não. Quando as coisas são para ser construídas, elas são construídas dos dois lados. Elas são construídas pelas duas pessoas ou por todas as pessoas que estão envolvidas naquilo ali que está sendo construído. E não unicamente por mim. Então eu confesso que por muito tempo eu acho que eu não tinha visto outra forma de agir senão essa. Que era me fazer presente sempre. Que era estar sempre ali falando e perguntando como é que estavam as coisas. Literalmente me fazendo presente para que aquilo ali funcionasse, para que aquilo ali fizesse, para que aquilo ali desse certo, para que aquilo ali continuasse construindo. E eu acho que agora, pelo entendimento que eu tenho, é que não adianta eu querer construir uma coisa que precisa da ajuda de outras pessoas sozinho. No sentido de tipo, não adianta eu querer construir uma amizade quando eu sou o único a me importar com ela. Quando eu sou o único a me fazer presente diante da outra pessoa da amizade. Não adianta eu querer construir uma amizade quando a amizade é baseada naquilo tudo que eu posso proporcionar, o que eu posso me fazer presente, o que eu posso buscar, o que eu posso procurar saber. E não ser uma coisa mútua, tá ligado? Que vem dos dois lados. Então é algo que eu preciso mudar. Eu sei que eu compreendo que vai ser doloroso pra caralho, porque algumas coisas das quais eu construí e considero que é amizade não são amizade. Não pelo fato de eu não me empenhar o suficiente, mas pelo fato de eu me achar tão responsável por aquilo ali, para que dê certo, que eu tava me fazendo presente independente de qualquer coisa. Eu focava mais em mim, no meu empenho que eu dava aquilo ali, do que o que estava sendo mútuo, do que estava vindo de volta pra mim. Então é algo que eu sei que vai ser doloroso pra caralho, tá sendo doloroso pra caralho, porque no momento eu me encontro em uma situação da qual eu tinha uma pessoa da qual eu tenho uma amizade da qual era muito importante pra mim. Eu acredito que a gente construiu alguma coisa, só que por questões das quais foram as mais bestas possíveis, diante do que eu vejo como situação, a gente meio que se afastou, tá ligado?
E pelo fato de como aconteceu as coisas e eu não senti dentro de mim que eu fui errado naquela situação, que não fui eu que agi errado, eu não busquei mais essa pessoa, não busquei mais essa amizade. Tá me doendo pra caralho, lógico, porque faz parte, né? Eu acho pela importância que tinha. Mas eu não tô buscando essa pessoa, tá me doendo pra caralho, tá me fazendo falta, tá machucando, mas eu tô me segurando naquilo que eu acho que é certo a fazer. Se eu tô sentindo que eu não fui culpado, se a situação me mostra que eu não fui culpado, se as ações que foram, entre aspas, ruins, não veio da minha parte, não tenho obrigação de buscar essa pessoa pelo simples fato de eu querer ela de volta. Não, não é assim que funciona. Se eu tô sentindo que eu não tô errado, então eu não tenho que ter essa responsabilidade e essa busca de tentar fazer com que a gente fique certo. Porque se eu não tô sentindo que eu que sou errado, por que eu vou agir como se eu tivesse errado e buscar a pessoa? Não é assim que funciona. Tá me doendo pra caralho, mas é assim que eu vou agir. Porque eu sei que eu não tô errado. E eu sei, Bu, eu sei que são coisas difíceis pra caralho. Eu compreendo isso. Tá me machucando de certa forma. Tá me fazendo sentir de certa forma. Mas eu sei que são coisas das quais eu preciso passar. Tanto para amadurecer, como para saber como agir da forma mais segura e mais favorável para mim. E se eu puder falar pra você, eu não acho que eu devo, mas se eu puder falar pra você, é que você faça aquela reflexão sobre as coisas que cercam sua vida, aquelas coisas das quais fazem você agir de certa forma, pra ver se você acha que aquilo ali é pra você, tá ligado? Para que você compreenda se aquilo ali vale a pena para você, se vale a pena estar tomando seu tempo, se vale a pena o esforço que você está fazendo em relação a isso, se essas coisas acrescentam a sua vida e fazem você se sentir bem, mesmo você se empenhando muito para ter elas ou se dedicando muito para fazer com que aquilo ali dê certo. Faz essa autoavaliação, tá ligado? Não é você deixando de gostar da pessoa ou você deixando de se importar com aquilo ali, mas é só você vendo se vale a pena você manter aquelas coisas ali, se aquelas coisas estão trazendo coisas boas para sua vida. Espero que você tenha um começo de ano maravilhoso, espero que você tenha um ano próspero, um ano com saúde, um ano com paz, um ano com alegria, um ano com força para poder sobreviver, correr atrás e batalhar por esse ano que está começando, Bu. Espero que você beba bastante se você beber. Espero que você beba se você beber. E espero que esse ano seja o melhor possível, tá ligado? Vamos juntos nesse aprendizado, nessa compreensão, nessa busca pelo o amadurecimento que a gente precisa ter para se tornar adultos. Não vai ser fácil, não vai ser simples, não vai ser tudo tranquilo, a gente vai sofrer pra caralho, mas uma coisa que é definitivamente de certeza é que eu vou estar aqui por você, Bu, e espero que você esteja por mim também. Muito obrigado por me ouvir, tá ligado? Muito obrigado por estar aqui comigo e vamos juntos nessa, vamos de mãos dadas pra enfrentar tudo isso que representa a vida adulta e representa a vida do ser humano em si, beleza? Espero que esse começo de ano e esses dias sejam bem pra você, Bu. Muito obrigado por me ouvir novamente. Me diz o que você achou aí, se você acha que deve contar alguma coisa em relação ao que foi falado no vídeo. E muito obrigado mesmo, beleza? Boa noite, Bu. Bom dia, boa tarde. E até o mais breve possível, beleza? Beijos, Bu.